Eu converso com a doutora Adriana Pereira, que é psiquiatra, e nós estamos falando de todas essas doenças que acometem tantas pessoas, como síndrome do pânico, transtorno obsessivo, síndrome de burnout, enfim. Estamos no século de problemas mesmo, não? No século da ansiedade, acho que essa é a verdade. Palavra, né? Então, Adriana, e o tratamento para isso tudo? Qual deve ser ou como é? Na verdade, é um tratamento até multidisciplinar, né? A gente não usa só a medicação, ela é efetiva, ela ajuda, mas não é o principal, porque por exemplo, no caso do transtorno do pânico, existe uma tendência de recorrência. Então, é aquela pessoa que faz o tratamento com remédio, voltam as crises. Sim. Porque a gente precisa trabalhar a pessoa. E trabalhar a ansiedade. É por isso que se fala que tem que fazer terapia junto. Exatamente, porque tem que mudar o padrão de pensamento e de comportamento. Com certeza. Com certeza. Então, por isso que a gente acaba indicando sempre para fazer a terapia, apesar da resistência, né, que existe bastante com essa modalidade. Mas é muito importante a gente ter excelentes resultados, porque o tratamento passa a ser curativo. Quando a pessoa decide também se modificar no seu padrão de pensamento e comportamento. Sim, então assim, medicação e terapia. Agora, uma das coisas que eu ouço bastante no consultório, que eu acho que é importante a gente desmistificar, eu não quero ficar dependente do remédio. Isso é uma pergunta muito frequente, né? Até quando eu vou usar a medicação? Eu costumo dizer, até o dia que você resolver mudar. E eu falo para as pessoas assim, você não quer ficar refém do remédio, mas você está refém de uma doença. E porque não é verdade? É até refém de si mesmo, porque a pessoa com pânico, ela passa a ser inimiga dela mesma. Sim. Porque o perigo está nela. E o toque também. Claro. E aí a pessoa não quer tomar o remédio para não ficar dependente, mas não sai de casa com dependência de que tem que fazer não sei quantos rituais. Ou ela tem a dependência de outra pessoa para poder sair de casa, como no caso do pânico. Então, a terapia, ela vai ajudar a pessoa a começar a enxergar com outros olhos o mundo e a si mesmo e rever conceitos, não é? Eu acho que é super importante, não é? Em todas essas situações. Agora, uma coisa que é importante a gente estar falando também, né, é para as pessoas não acharem essas doenças ou essas síndromes, elas têm cura? Olha, vai depender muito se a pessoa decide fazer aquilo que nós chamamos a terapia autoanálise, se conhecer, saber como ela funciona em determinadas situações, como ela reage diante de problemas, estresse, no dia a dia. Eu acredito que fazendo terapia, junto com a medicação, a gente consegue sim a cura. Só que é a longo prazo, é um tratamento que é demorado, porque tudo que envolve o ser humano dentro da sua complexidade existencial, demora. E numa situação de crise, a pessoa, a gente costuma reagir de uma maneira já conhecida. Exato. Quer dizer, conheço pessoas que ficaram bem muitos anos, mas de repente passaram por uma situação muito difícil e tiveram uma recaída. Mas aí também já sabiam como se trabalhar. Exatamente. E aí é de outra forma também. É que a gente vai trabalhando, né, no consultório, ensinando a pessoa a enfrentar. Né, porque muitas vezes ela acha que está faltando ar, ela não está conseguindo respirar, porque até ela respira superficialmente, aquela respiração acelerada, né, e com isso ela não oxigena, ela começa a sentir formigamento, a sensação de desmaio. Então a primeira coisa que a gente ensina é respirar, né, profundamente, começar a entender os pensamentos que vêm na hora da crise, mudar esse padrão de pensamento. Que dicas que você poderia dar para o nosso telespectador que possa estar passando por algum desses problemas? Bom, eu acho que a primeira dica é procurar ajuda, né, o profissional adequado, né, que muitas vezes eles acabam indo no pronto-socorro, isso é importante dizer, e acabam sendo hostilizados pela equipe de saúde, porque faz os exames e não acontece nada. Então é muito frequente o paciente chegar e falar assim que até a técnica da eletrocardiograma já tirava sarro quando o paciente estava indo lá na 15ª vez. Então a primeira coisa assim, é um problema sério, sim, porque impede a pessoa de ter uma vida boa, né, qualidade de vida, tem tratamento e a gente vai ensinar aí como que vai lidar com a crise. E você como terapeuta talvez possa falar melhor do que eu o que a pessoa pode estar fazendo aí na hora da crise, né? Eu sempre digo que a primeira coisa é mudar o seu padrão de pensamento, porque é isso que você falou, né? É o que nós falamos, é o pensamento automático, né? Então ela vem a pânico, vou morrer. É a primeira coisa que tem que ser aí. E uma outra coisa que eu trabalho bastante no consultório é que, às vezes, para você finalizar um determinado problema, você vai ter que enfrentar. Então, por exemplo, se a pessoa tem medo de sair na rua, tudo bem, eu não vou falar para ela ir para o Maracanã. Lógico. Mas
você começa numa técnica que a gente chama de reaproximação sucessiva. Exato. Você começa, ela primeiro vai até o portão, depois ela vai... Que é uma dessensibilização do estímulo do medo, Isso né? mesmo. Então ela começa a ir com alguém, depois ela vai sozinha. Entende? Então veja, você tem que usar determinados recursos, porque não adianta, você não reaprende ou aprende uma nova linguagem se você não experimentar. Exatamente. Não é? E lembrar que é algo demorado, né? É um disquinho que está gravado e a gente vai ter que regravá-lo, né? Mas você tem que saber que tudo tem jeito, que não há esse negócio assim, eu nunca vou ficar bom, não. Qualquer uma dessas doenças, dessas patologias, se tratada de forma adequada, tem jeito sim. Se a gente não fala em cura, mas vai ter um controle, a pessoa vai lidar com isso Na bem. verdade, na medicina a gente não fala mais em cura, né? Não a é? pressão alta não tem cura, o diabetes não tem cura. Na verdade, a gente tem tratamentos que cura na medida que deixa a pessoa com uma vida o mais próximo da normalidade. Sim, e lembre-se, o mais importante é a gente ser feliz. A gente não pode ser refém de uma doença. Né? Em nome de não tomar remédio, de não fazer terapia, disso, daquilo, a gente fica refém de uma situação terrível. Exatamente, acho que o nosso recado é assim, se você está passando por isso, é acreditar que você possa vencer isso, e o primeiro passo é sair do quarto, né, da cama e conquistar o mundo, né? Sair do lugarzinho de conforto, né? Que é difícil, mas nós estaremos para ajudar. Os profissionais são capacitados para estar ajudando esse tipo de pessoa. Com certeza. E psiquiatra, gente, não é para louco, não, porque isso eu ouço muito ainda no consultório. E assim, 90% das pessoas que nos procuram estão sofrendo de ansiedade, até mais do que depressão. A ansiedade é a doença agora, do momento. É verdade. Então nós somos mais especialistas em ansiedade do que na loucura propriamente dita. Querida, foi muito bom conversar com você novamente. Eu que agradeço. Muito obrigada e até uma próxima vez. Até. E você não deixe de acessar o meu site www.monicadelimazevedo.psc.br, onde você vai achar os programas que tenha perdido. Tem inclusive entrevistas do ano passado da doutora Adriana Pereira, é só entrar lá em vídeos que você vai encontrar. Tem muita coisa legal. Até o próximo Arte de Viver. Tchau, tchau.